Olha, a gente vai falar hoje da engenharia do invisível. Eu acompanho há muitos anos a carreira do Kaká, durante muito tempo trabalhei cobrindo a Stock Car, então sei bem o início da história dele, né? Correndo lá com kart, o pai dele muito de olho assim, meu filho tem talento, então também vou ajudar, mas também não vou patrocinar, aquele negócio do patrocínio ele não teve, né? Então eu acho que vale a pena você contar um pouco do início da tua carreira e a gente falar dessa engenharia do invisível, que é o seguinte: ele corre todos os riscos que o empresário brasileiro corre hoje também, né? Vocês todos trabalham no alto risco. Então, como é que toma uma decisão? Qual é a hora de acelerar? Qual é a hora de frear? Então, eu queria que você contasse um pouquinho do teu início. Você é um cara que gere a sua carreira e hoje está empreendendo. A gente vai falar um pouco sobre esse futuro também. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, é uma dinâmica um pouco diferente, muito mais do que uma palestra, um bate-papo com vocês, contar um pouquinho da minha história, e que ela realmente se confunde muito com a história de qualquer tipo de empresário. Ser um atleta é ser empresário, né? Cuidar da marca atleta é cuidar um pouco de uma marca como qualquer outra marca que vocês fazem. E tem muita coisa assim que as pessoas não veem, porque geralmente a vida da empresa, as pessoas têm curiosidade de saber do produto, das pessoas que lá trabalham, como elas foram construídas, o que ela pensa para o futuro. Já o atleta é meio que ligar a televisão 5 minutos antes da corrida do jogo, ver o jogo e desligar. Ou seja, o que eles assistem é um percentual muito pequeno de tudo que é feito para a gente conseguir chegar até esse momento. Então tem coisas que são invisíveis, é legal porque a gente consegue fazer alguns links e vamos fazer alguns deles durante esse bate-papo, até com climatização, tem tudo a ver com um pouquinho do tema. Se aqui tivesse um forno agora, tivesse 40 graus aqui dentro, ninguém aguentaria estar aqui. Tem coisas que parecem invisíveis aos nossos olhos e que são super importantes para que tudo possa acontecer. E dentro do esporte a motor, não é diferente. E dentro da minha criação, da minha carreira, a mesma coisa. Então, muita coisa que é invisível. Eu acho que a gente começa, como todo empresário começa... botaram, nem vi que tinha essas fotinhos, mas tem um pouquinho aí das vitórias. Para a gente chegar nesse patamar ali, de conseguir todo esse tipo de vitórias, de pódios, de títulos, a gente precisa pensar muito mais numa condição de com quem que a gente vai trabalhar, né? De criar um time. Tudo são as pessoas. E num mundo onde eu fui muito mais um vendedor de patrocínio do que um atleta, porque, na verdade, eu tenho uma empresa há mais de 20 anos de marketing esportivo e o grande negócio de quase todos os atletas que são de esportes olímpicos ou automotivos, que não são jogadores de futebol, quase todos eles viram especialistas em vender a sua imagem, a trazer ações de experiências, de relacionamento, a representar uma marca, a se misturar com a própria marca. Então, a gente aprende a vender esse patrocínio para poder competir no nosso esporte. A gente acaba ficando muito mais expert na venda de patrocínio que qualquer outra coisa. Então a gente começa um pouco nisso, de saber o que as empresas precisam e necessitam, trabalhar formando um time, e aí a gente aprende que quase todas as empresas de todos os ramos são as pessoas que lá estão. E quando eu falo isso trazendo para o lado de patrocínio, é que muitas vezes você tem um patrocínio de uma marca durante 2, 5, 8, 15 anos, e quando o diretor muda, o patrocínio vai embora. Então, assim, não era muito a ver com a marca, às vezes era a ver com gosto pessoal, ou com um conceito, ou com uma linha de um diretor de marketing, de um presidente. São as pessoas que lá estão. As empresas são formadas por pessoas que lá estão. E no meu mundo corporativo, eu investi em várias iniciativas depois, tanto em startups, quanto outras empresas, minhas próprias, sócio, e foram diversos ramos. Eu fui aprendendo que, assim como no automobilismo, a gente investe mais nas pessoas do que no produto. E depois a gente já sabe que o produto ali tem um sentido, mas você não pode ter o melhor produto do mundo. Se as pessoas envolvidas não forem as melhores, não vai funcionar. Então, quando eu era um garotinho e comecei a andar de kart aqui no Rio de Janeiro, tinha um cartódromo muito legal aqui no Recreio, que chamava Macmundi, onde basicamente passaram todos os grandes campeões das décadas passadas. E depois o próprio cartódromo Jacarepaguá, que também foi destruído, devidamente destruído. Nossa iniciativa de motorsport no Rio de Janeiro é um problema à parte. Gera um papo de 3 horas, independente disso. E aí, talvez eu fui pro motorsport num pensamento um pouco egoísta de que achar
que lá era só eu ia decidir sozinho, era comigo mesmo, eu definia tudo, era um esporte individual e eu não dependia de uma bola que me passasse, de uma bola que me levantassem ou de algum parceiro. Falar, isso só depende de mim, então se eu trabalhar e me dedicar eu vou ter sucesso. E a vida me ensinou que eu estava completamente errado, que não existe nada mais coletivo. Qual o percentual de você ter um carro competitivo e ter um bom piloto, né? Como é que fica essa divisão? Vou jogar contra mim dessa vez. É 70% do carro. A gente é talvez o personagem mais visível, o personagem mais interessante, o que todo mundo quer falar, entrevistar, tirar a foto, criticar e elogiar no final, mas o resultado esportivo ele é definido por um grupo enorme de pessoas que vão construir uma máquina com a sua liderança e a sua dedicação, a sua visão do negócio, para onde essa máquina tem que ser construída, mas no final você é o personagem que vai levar aquele produto construído por uma centena de pessoas para a linha final, para a quadriculada. Então, não tem nada mais coletivo do que o esporte a motor, porque, primeiro, eu tenho que definir a equipe que eu vou trabalhar. Quais são as pessoas que eu quero ao meu redor. Depois eu tenho que definir os meus fornecedores, igualzinho uma empresa. Quais são todos os fornecedores que eu tenho que ter. Depois que eu definir esses fornecedores, eu tenho o budget. Eu tenho que buscar os patrocinadores para pagar toda essa conta. E depois preparar todos os elementos que eu peguei dos fornecedores, a montagem final, a minha oficina, para que eu construa a marca, aquela máquina, que teoricamente é igual à sua, mas é só teoricamente, porque não tem nada de igual. Ela é um produto feito pelo ser humano, de que depois eu tenho lá um grupo enorme de pessoas, de engenheiros, de mecânicos, que vão preparar ao meu gosto, a minha liderança, a minha observação do que tem que funcionar ou não. E aí eles vão me entregar uma máquina final. Uma para mim e outra para você. Mas mesmo com todos esses números, o acesso que você tem à tecnologia e todos os resultados, e para isso você tem toda aquela preparação, né, de treinamento, tudo isso, qual é o percentual que entra do seu talento de decidir, olha, tudo bem, os números estão mostrando isso, mas eu acho que a minha estratégia é um pouco diferente. Vou tentar ser um pouquinho até mais claro e mais prático, que é assim. Eu sou um piloto que eu sou meio segundo mais rápido do que você. Tudo que eu acabei de dizer na construção de um time, de uma empresa, você construiu um carro um segundo mais rápido do que eu. Na hora que a pessoa ligar a televisão no domingo, ela vai ver você vencendo e não eu. Porque a tua máquina era melhor do que a minha. Teoricamente, elas eram iguais. E talvez até o nosso orçamento fosse igual. Mas as suas decisões técnicas e táticas foram melhores do que as minhas. A tua liderança no processo foi melhor do que a minha. Isso te levou a ter um equipamento melhor do que o meu no final do dia. Então, quando a gente monta uma empresa, e como eu falei, eu montei várias, algumas de muito sucesso e outras nem tanto, e a gente pode falar sobre isso na frente, quando a gente monta esse time, eu sou um pouco o líder do processo, como quase todos vocês aqui são. Mas eu preciso ter um conhecimento de quase todas as áreas da minha empresa para entender o que está dando certo e o que está dando errado e ir moldando para o lado certo. Não sei se muita gente aqui acompanha a Fórmula 1, mas quem acompanha a Fórmula 1, por exemplo, vê um caso muito claro que é o Verstappen na equipe Red Bull. Ninguém consegue dirigir aquele carro a não ser ele. Mas é porque toda a equipe acredita muito nele e ele lidera um processo na construção de um veículo que atende às necessidades dele para ele ser o campeão do mundo. É a maneira dele de pilotar, seria isso? A maneira dele de pilotar. Então, assim, eu preciso que meu equipamento seja assim. Você não vai conseguir pilotar aquele carro. Mas ele sim, mas eu bato no peito e eu garanto que se você me entregar, eu vou lá e te entrego. E aí os patrocinadores vêm. Se um momento ele não começar mais a entregar, a equipe técnica vai começar a observar o que o outro deseja também. E ele vai deixar de ser eficiente e talvez os resultados dos dois se igualem. Mas não é que ele puxa para o lado dele como uma maneira egoísta. Ele puxa para o lado dele para uma maneira eficiente e de estudo de trabalho, de que ele acredita naquele processo e lidera a equipe dele de acordo com aquele processo. E para mim uma empresa é exatamente igual. Eu não posso vender na minha empresa de marketing esportivo atletas, equipes, categorias, eventos que eu não acredite no resultado. Porque no final do dia eu tenho que entregar o mesmo ROI do que uma outra empresa, eu tenho que entregar no Repucon, eu tenho que entregar o resultado, eu tenho que ajudar eles no sellout, eu tenho que ajudar... E tinha uma frase clássica dentro da área motor para automobilismo, que é vença corrida no domingo para vender segunda. E é clássico isso, né? É a tua montadora ganhando a corrida para que as pessoas tenham uma percepção de que aquele produto é melhor do que o outro.
e isso ajude ele na tomada de decisão na hora dele comprar um carro segunda-feira. Porque ele quer um carro esportivo. E ele viu que nas corridas esse é o carro esportivo. Então é um pouco do conceito da onde cada um está levando, e você é uma ferramenta de marketing para essas empresas em levar a qualidade. É a assinatura, é o endorsement, é o embaixador da marca, para que você ganhe valor no final da marca. Então, eu preciso ganhar corrida também para emprestar essa imagem. Então, toda uma construção que ninguém viu e que no final parece só um entretenimento, mas é um grande negócio. Mas ainda assim, tem o seu desempenho individual e também tem o desempenho da equipe. Então, se você está numa equipe com mais 2 ou 3 pilotos, como a gente já viu acontecer, por exemplo, na Fórmula 1, em que você recebe no radinho aqui, olha, deixa o teu companheiro passar, porque ele precisa dessa vitória para poder somar, né, pontos no campeonato, é muito duro para o piloto passar por isso, né? Ninguém gosta de você receber uma ordem. Todo chefe tem um chefe, né? E quem acha que não tem um chefe está errado, porque também tem, porque é o cliente dele no final das contas. Então, todo chefe tem um chefe. E é muito ruim você receber uma ordem que você não quer, porque você não entregou tudo aquilo que se esperava, e você tem no teu time talvez alguém, neste momento, não para sempre, mais capacitado para entregar. Então, ninguém quer, como atleta ou como funcionário, perder uma verba que vai para uma outra área, ver o seu companheiro do lado receber uma promoção e você não. Mas isso faz parte do processo do crescimento como empresário ou como ser humano. Então, se na próxima vez eu quero que o radinho toque para o meu companheiro de equipe dando espaço para mim, eu preciso performar melhor para me pôr numa posição de exigir isso na próxima vez, e não que eu não tenha que acatar agora. Porque a gente está muito acostumado com o futebol. E quando a gente olha para o automobilismo, como eu falei, todo mundo imagina um esporte muito individual, o que não é. No final do dia, aquelas centenas de pessoas e você é mais um funcionário, é importante para todo mundo, para o ecossistema inteiro, de que a vitória venha. E no futebol, a gente entende que um zagueiro subiu na área e sofreu o pênalti, e o craque do time pega a bola para bater. Ninguém fica desesperado e louco ou brigando, que não, deixa o zagueiro bater. Ele também tem família, ele também tem filho. Deixa ele sair na foto do jornal. E eu torço para ele, porque, sei lá, porque eu gosto dele, ou o meu zagueiro, ele é da minha cidade. E aí o craque do time, que às vezes nem brasileiro mas você torce para aquele time, pega a bola, vai bater o pênalti e você comemora. Porque no final das contas você entendeu o processo e você torce, ou a torcida é centenária e entende esse processo, e ela quer no final do dia que aquela instituição vença. E quando você pensa em corrida, geralmente as pessoas, tirando os italianos que torcem para a Ferrari, desprezam a questão da instituição e torcem só para o atleta. Agora, vai na Ferrari, vai na Itália num dia de GP da Itália, e o italiano comemora quando o outro italiano quebra o carro e um piloto alemão, qualquer nacionalidade, ganha de Ferrari. Ou um piloto inglês ganha de Ferrari, porque ele torce para a Ferrari, para a instituição. E a gente tem uma cultura um pouco mais de torcer para o atleta. Então, a gente também às vezes confunde um pouco isso, de que aplaude a rebeldia de não acatar uma ordem de equipe. Se você não quer acatar uma ordem de equipe, não trabalhe em equipe. Faça o seu individual. Então, a gente precisa também entender um pouco a dinâmica do automobilismo, exatamente como empresa. É muito necessário de que a gente saiba trabalhar em equipe e que os resultados são em equipe. E quem já esteve num box de corrida, eu já tive com o Kaká, já dei a volta rápida com o Kaká, é uma coisa desesperadora, porque vai chegando a curva, vai chegando a curva. O que eu gritava? Como assim você não vai frear? E a curva vai chegando, acabou. E ele não freia, é desesperador. Então, assim, você toma decisões em milésimos de segundo, e quando você entra num box, você tem a exata noção de como aquilo é um trabalho em equipe. É o cara que vai trocar lá, que botou um parafuso que não está tão preso assim, já acabou a tua performance porque um cara da equipe errou, né? Ou porque um cara atrasou mais um milésimo ali e você perdeu na saída. Então, se você tem um elemento tão caro, uma peça de R$10 dá um problema, ou um mecânico que dormiu mal e você não deu uma condição de trabalho para ele bem e ele comete um erro, e você nem larga. Não é que você quebra, você nem larga. Você não participa do evento
e você joga toda aquela expectativa de todo mundo que torce para você ou investir em você, você não compete. Então, todas as decisões, a infraestrutura, tudo que a gente tem que botar por trás é importante. Mas você falou de tomada de decisões em conjunto, em milésimos, em pressão, e o automobilismo tem um pouco disso. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Eu acho que aqui todo mundo, a maioria já deve ter escutado da tal da Corrida do Milhão. Não sei se todo mundo já escutou. A Corrida do Milhão, para quem nunca escutou, nada mais é que é o seguinte: o vencedor ganha R$1 milhão e o segundo lugar não ganha nem um abraço, porque todo mundo está abraçando o vencedor. Ponto. São 32 caras largando, 31 perdedores e um vencedor. É assim que funciona, um pouco mais cruel do que o futebol, que a gente também ama, onde às vezes o empate está bom para todo mundo e só um ganha e um perde. Eu corro 21 finais de semana no ano, são 32 pilotos, cada um ganha uma etapa durante o ano. A gente tem a certeza absoluta que 11 pilotos não ganharão nada. Ou seja, não dá para todo mundo ganhar um dia. E você vai num futebol, até o último colocado ganhou alguns jogos de vez em quando. Então, quando a gente vai para um lado de um automobilismo, a gente tem uma pressão tão grande por resultado e a gente precisa estar rodeado de a maior quantidade de tecnologia e informação possível para que também nos alimente para a gente tomar a melhor decisão. E essas decisões precisam ser tomadas em milésimos de segundo. Eu nem digo de uma largada, onde é impossível você planejar ou combinar alguma coisa. Você simplesmente larga e o seu talento e intuição é que te levam para a esquerda ou para a direita, porque você não sabe para onde cada um vai a 300 por hora naquele momento. Mas algumas outras decisões são possíveis de serem tomadas. Então eu falei da Corrida do Milhão. Eu vou usar um caso que aconteceu comigo. Pena que eu não tenho imagem, mas depois vocês procuram no Google Corrida do Milhão, Kaká sem combustível. E aí vocês vão dar uma olhada. Naquele ano botaram a Corrida do Milhão como decisão do campeonato. O que era um erro, porque a Corrida do Milhão, mais ou menos, todo mundo ia meio que por tudo ou nada. E decisão de campeonato, você tem algo muito mais importante do que é o título, do que a Corrida do Milhão. E a gente fez um grande ano, eu fiz um grande ano, foi um dos meus títulos. Eu fiz um grande ano e eu defini e convenci toda a minha equipe de que o importante era, na média, a gente ser bom na chuva e no seco, na pista rápida, na pista lenta, em todas as condições, e que, na média, o título era o que mais importava para a gente. De que nós fazíamos parte do mesmo time. E isso, eu acho que eu consegui construir uma equipe muito bem nesse sentido. Então, chega na última etapa do ano, eu podia ser 5º lugar para ser campeão, eu faço a pole position, falo, cara, agora está controlado, vamos lutar pelo título e não pela Corrida do Milhão. Se vier tudo, tá excelente. Era Interlagos e era impossível fazer o carro a corrida inteira sem reabastecimento. Né? A gente tinha que reabastecer em algum momento. Então larga, eu estou em primeiro e eu uso a estratégia. Olha, quem é que está decidindo o campeonato? Contra esse? Ok. Box, na hora que eles entrarem, vocês me chamam junto. Porque dando certo ou dando errado a minha estratégia, eu me defendi de que aos meus concorrentes, como eu já estou na frente, basta eu repetir a estratégia deles, que se der errado, deu errado para os 3, eu sou campeão. Se der certo, deu certo para os 3, eu sou campeão. E ok. E um dos meus concorrentes entra no box, e na hora que ele entra no box tem um acidente e um safety car. Ou seja, se eu paro nessa volta com o safety car, eu volto em último e eu vou perder o campeonato, porque ele ia ganhar a corrida. Eu falei, perdi a minha opção de parar. E agora eu tenho que ir até o final. Mas ele tem uns problemas para ultrapassar, abre-se uma janela de oportunidade, eu começo a marcar de novo o cara atrás de mim, ele entra no box, um novo safety car. E eu falei, agora que eu não posso mais parar, mas quem sabe eu já com 2 safety cars eu consigo chegar até o final dessa prova sem parar. E aí, na hora que relarga, eu era primeiro, e eu começo de comunicação por rádio, e eu só tenho no meu painel quantos mililitros de combustível eu gasto por quilômetro. Eu ia dando essa informação ao box, que ia jogando no computador e me dando a informação de qual é o tempo de volta que eu tinha que girar e quanto eu podia gastar de combustível por volta. Ou seja, fala, olha, você precisa economizar mais 200 ml por volta de combustível, mas você precisa não virar 1 minuto e 40, você precisa virar 1 minuto e 38. Então, eu tinha que no pé fazer o controle. Como é que você faz isso, Kaká? A base de treinamento, conhecimento do seu time, conhecimento do seu ambiente, conhecimento do seu carro, de saber o quanto eu podia fazer. E a gente foi cumprindo, só que aí bate o desespero. Porque ao mesmo tempo que eu ia fazendo isso, eu fui perdendo posições.
um monte de gente que não tinha parado foi me ultrapassando. E o meu box é a confiança no seu time. Me dava a informação, falava, é impossível, eles vão ficar sem combustível. Porque se você acelerar, então eu fui caindo para terceiro, para quarto, para sexto. E lembrando, quem tinha parado vinha lá de último. Ou seja, eles tinham que passar o pelotão e descontar a diferença. E eles fazendo o cálculo, eles se aproximando. E eu falo, cara, eu tenho que acelerar, eu já estou fora dos 5. Eu falo assim, não tem como. E dito e feito. Faltando 4 voltas para acabar, todo mundo que tinha me ultrapassado começa a ir ficando fora da pista, sem combustível, entrando no box. E eu comecei a voltar de sétimo para sexto, para quinto, para quarto, para terceiro. Falei, cara, e esse controle com rádio, controlando os mililitros. E quando eu entro na última volta, esse tem um vídeo na internet bem bacana. Quando eu entro na última volta, os 2 pilotos que vinham disputando o título comigo já eram segundo e terceiro, estavam 2, 3 segundos atrás, eu vim exatamente virando 3 segundos mais lento por volta, ou seja, eles iam me alcançar até a linha de chegada. E aí o box me dá uma informação, fala, acho que deu. E aí é o que a gente nunca pode fazer como empresário. Bateu aquele momento de arrogância. E aí, desculpa o palavreado, meninas, eu pensei em capacete, cabeça quente, e falei, agora eu ganho a porra toda. Então, eu acelerei para ganhar o título e o milhão. E eu entro na reta de chegada, numa distância de uns 8, 10 carros na frente deles, e quando eu estou a 300 metros da linha de chegada, acaba o combustível, o carro desliga e eu vou só no embalo. Inacreditável. E tem essa, e quando eu faço a palestra só sobre isso, tem isso vindo, e aí eu corto e conto a história, porque eu vou contando uma história feliz até ali, não como eu contei para vocês, e aí acaba o combustível. Então desliga o carro, e eles desviam e passam um por cada lado do meu carro, e cruzam na linha de chegada, sei lá, 1 metro na minha frente, eu desligado e eles embalados. Eu cruzo ainda em terceiro desligado, e eu sou rebocado. E aí é que a minha lição é, a gente tinha planejado parar, a gente tinha planejado não correr risco, tinha um monte de planejamentos, mas para qualquer empresário, e para mim funcionou na minha vida, mudar o plano faz parte do plano. Se você tem plano A, B, C e D... É o risco calculado, né? Isso. Eu vou por uma pista, eu chego, olha, eu vou lá para fazer isso. Mas se meu carro sai de frente, eu vou fazer isso. Se sai de traseira, eu vou fazer isso. Se estiver chovendo, essa é a modificação. Se não for suficiente, vai ser essa. Ou seja, eu tenho o meu plano, mas eu tenho vários outros planos. E quem também acompanha automobilismo, muitas vezes vê na Fórmula 1 o piloto falar no rádio, plano B, plano C... Às vezes o engenheiro fala, olha, estamos felizes com o plano E. Tipo, o piloto tem um conhecimento na largada de vários planos. Que pneu que ele vai pôr, que estratégia que ele vai pôr, tendo que andar 300 por hora, milésimos de segundo, com um risco eminente. E todo empresário tem risco. E a nossa vida é baseada no controle desse risco, né? Então, nesse momento apagou. Mas eu cruzei em terceiro, fui campeão. Esse era o nosso objetivo. Essa era a nossa meta e ela foi cumprida. E aí aconteceram 2 fatos muito interessantes nesse dia. Assim que meu carro desliga e eu perco R$1 milhão, porque eu perdi esse R$1 milhão, a televisão filma o meu cockpit para ver se eu estava desolado e eu estava comemorando no rádio. E o box... Todos os meus mecânicos abraçados e pulando, comemorando. Para mim, R$1 milhão, obviamente, para qualquer um aqui na sala, faz uma diferença tremenda. Mas o piloto só fica com 30% do prêmio. R$300 mil, 700 mil é dividido entre todos os funcionários da equipe. Mais ou menos naquela proporção, quanto vale o carro e quanto vale o piloto. Só que ali tem motorista de caminhão, lavador de peça, montador de pneu. Tem cara que ganha salário tão pouco que parte do prêmio dele era mais do que o salário do ano inteiro dele. E a gente sabe que nesse padrão de vida
Vários deles têm dívidas, dificuldade de pagar o colégio dos filhos, um financiamento da casa atrasado, conta atrasado. Seria uma resolução de problema enorme. E nenhum deles estava triste, eles estavam comemorando. E aí é o porquê. Porque no começo do ano, na hora que eu formei o meu time, eles compraram a minha ideia de que o título era o mais importante. De que se a gente conquistasse o título, essa era a meta. E aí a segunda coisa que acontece, eu fui patrocinado, hoje sou um banco também, mas eu fazia essa palestra para um banco, eu fui 12 anos em Itaú, e eu fazia essa palestra lá dentro do Itaú, e não tem nada mais contra o mercado financeiro, né? E eu assim que eu cheguei rebocado, a televisão foi me entrevistar, meteu o microfone no calor do momento. Perguntou, e aí, Cacá, como é que você está sentindo? E aí eu falei uma frase que meus amigos me sacaneiam. Ela é meio controversa, mas eu acho interessante. Na hora eu pensei e falei, dinheiro é papel, título é história, né? E o que eu quis dizer com isso e sair do carro comemorando, abraçando meus mecânicos? Eu não entrei nisso só para ganhar dinheiro. Eu entrei para construir um legado, eu entrei para fazer uma história, eu entrei para construir uma marca, eu entrei porque quando moleque eu amava aquilo, eu entrei porque eu sou apaixonado nisso, eu entrei porque eu gosto. O dinheiro é a consequência do nosso trabalho, um fator extremamente importante para empresários ou no mercado financeiro, talvez o mais fundamental deles todos. Só que se a gente não construir uma marca, não deixar um legado, não ser relevante, não ser referência, a gente não vai fazer dinheiro. Então, os meus mecânicos acreditaram nisso, muitos deles continuaram trabalhando comigo por mais 10 anos, porque na hora que a gente é campeão, eu sou chamado para estar aqui sentado nessa cadeira, porque se eu não fosse meus títulos, eu não ia estar aqui com vocês, ninguém ia estar parando para me ouvir agora. Então, se não é a história que a gente constrói na carreira ou na nossa empresa, ninguém quer saber da gente depois. Então, e se a gente constrói uma grande história com um grande produto, o dinheiro vai vir. Então, eu tenho certeza que aqueles 300 mil para mim ou para o salário dos mecânicos voltou em estabilidade, voltou em premiações futuras, voltou em melhores patrocinadores, em contratos de trabalhos melhores. A gente ganhou muito mais dinheiro do que aquele dinheiro que a gente perdeu, porque a gente provou para todo mundo que, apesar de não ter ganho 1 milhão, que era o prêmio, a gente foi o melhor do ano inteiro. E no ano seguinte, as pessoas queriam trabalhar com quem? Com o cara que teve um gatilho de sorte ou para o melhor de todos? Então todo mundo queria trabalhar com a gente e o dinheiro acabou migrando para cá. Contei uma história meio longa dentro da palestrinha, mas assim, é porque essa história é muito interessante dentro do que tudo que a gente não vê e a capacidade de construir um time para tomar decisões muito rápidas, com muita pressão, mas que para isso precisa de muita informação, de muita tecnologia, por mais que a gente só esteja olhando que aquilo é um piloto e um carro. E quando você faz a sua história, constrói a sua história, cada título desse é a sua história, e acompanhando de perto nas transmissões e o dia a dia, né? Você vê que os caras chegam quarta-feira, né? Que eles chegam. Chega quarta, chega quinta, depende muito do evento. E eles ficam morando lá, né? Dormem dentro daqueles caminhões. É um negócio assim, é um mundo paralelo, e eu só fui entender quando eu fui vivenciar isso. É difícil, porque aquela ali é a vida deles. Hoje é nessa cidade, daqui a 2 semanas é em outra cidade, e é assim o ano inteiro. Eu estava em São Paulo ontem, anteontem em Campo Grande, e amanhã eu estou indo para Mogi. No último mês, das últimas 4 semanas, eu só passei as segundas-feiras em casa. De terça a domingo fora. As últimas 4 semanas. E eu só tenho mais um domingo livre até o Natal. Eu não posso reclamar. Eu amo o que eu faço. É a vida que eu escolhi. Mas eu também tenho esposa, eu também tenho filho. Você abre mão de levar o teu filho no futebol, tua filha no balé. Você abre mão de estar com a tua esposa no cinema. Graças a Deus ela trabalha comigo hoje, a gente pode viajar junto. Mas é uma profissão, como jogador de futebol também onde você tem essa questão do desgaste da viagem, de ficar longe. Eu parei de contar, eu tinha um Excelzinho que eu contava meus voos, tá? E aí, um ano antes da pandemia, eu passei 32 dias dentro de um avião, os horários somados que eu fiquei em voo. Eu fiz 196 viagens, eu passei
200 e poucos dias fora de casa. Se eu contar os dias que eu dormi num hotel e que eu acordei que eu não sabia que cidade que eu estava, foi mais da metade do ano. Eu falei, cara, acho que estou exagerando um pouco. Aí eu parei de fazer o campeonato mundial. Tem muito a ver com tecnologia, a gente estava conversando antes, que era o campeonato mundial de carro elétrico. Então eu corria um final de semana na China, na outra em Goiânia, porque eu fazia o campeonato argentino, o brasileiro e o mundial, tudo junto. Então eu estava, sei lá, em Trilil, na Bélgica, em Goiânia, na China, em Curitiba, em Buenos Aires. Aí eu ia para, sei lá, Eslováquia e voltava para Salvador. Então, que loucura. Era uma loucura, me fez mal, eu tirei um pouco o pé e hoje eu faço só 21 finais de semana de competição, diminui bastante. Hoje você está fazendo uma... vamos dizer que você está indo para um assunto que você gosta muito, né? Hoje você está olhando mais para o futebol, de olho na base, né? Nos clubes, nos jogadores de futebol que hoje têm destaque, os meninos que vão ser o futuro. E também tem uma parte toda comercial que você está cuidando também. Como é que você vê todo o aprendizado que você traz da pista para esse horizonte de futuro que você está vendo agora? Então, primeiro que na pista, eu falei um pouquinho sobre isso e a gente até tinha um pouquinho no nosso roteiro, mas está ficando tão interessante o papo que a gente está falando de várias outras coisas também, né? E assim, isso é legal porque fica dinâmico, nunca é repetido. Mas fica à vontade, se você quiser voltar, porque tem muitos assuntos mesmo. É perfeito isso, porque nunca é repetido, é legal até para quem às vezes já escutou a gente bater um papo. Ser atleta é muito mais sobre resiliência do que coragem, tá? Então, apesar de eu ter números incríveis, é ruim da gente falar da gente mesmo, mas eu sou 10 vezes campeão brasileiro, eu sou campeão sul-americano, eu sou vice-campeão do mundo. Lá na minha bolinha, eu sou referência, eu sei que sou referência. Às vezes fora, por vir de uma família conhecida, muitas vezes as pessoas não entendem tanto do nosso esporte, mas não existe nenhum piloto no Brasil em atividade hoje que tenha ganho tantas corridas e campeonatos quanto eu. E eu tenho muito orgulho disso. Apesar de ser chato falar de próprio, tenho muito orgulho disso. Mas é muito mais um trabalho de resiliência do que de coragem. Andar 300 por hora, 340, a maior velocidade que eu já alcancei, muita gente já me perguntou, é 346 km por hora. Cara, isso pra gente não é nada, não é sobre isso. É sobre você fazer um ano inteiro e ser campeão no final do ano, e desses 21 finais de semana, já aconteceu comigo 2 vezes, eu só ter ganho uma corrida. Ou seja, o melhor de todos perdeu 20 e ganhou uma. E esse foi o mais bem sucedido. É um exercício de perder e perder e perder, e perder e treinar de novo, perder e fazer de novo, perder e melhorar o processo, perder e melhorar a equipe, perder e fazer. A derrota faz parte do nosso dia a dia. Perder é o nosso dia a dia. E por isso que eu aprendi a perder, mas eu nunca aprendi a gostar de perder. Eu odeio perder. E eu tenho não uma alegria na vitória, quase um alívio. Eu odeio tanto perder que eu quero ganhar para não sentir essa dor da derrota. Mas geralmente é com essa dor da derrota que a gente volta para casa. Porque agora em Campo Grande correram 31, ganhou 1 e saiu 30 derrotados. E agora esse final de semana eu tenho corrida de novo da NASCAR Brasil no Velocitar e vai ganhar 1. E lá são 20 pilotos, vão sair 19 derrotados. Então, aprender sobre isso e ter essa resiliência e essa consistência, para mim, é o que eu aprendi nos negócios e como piloto, é o que eu preciso tratar. E aí você falou de futebol e outras coisas, como eu sempre tive agência de marketing esportivo para trabalhar para mim, chegou num determinado momento que eu decidi pegar toda essa história que eu construí e chamar outros atletas e tentar entregar ou devolver um pouco isso para o mundo do esporte. E encurtar o caminho deles também. Encurtar o caminho deles. Falar, olha, tem muita coisa que eu vou falar, você não vai me ouvir e você vai continuar errando, porque eu também não ouvia quando eu tinha 20 anos. Mas tente aprender um pouco. Eu fiz isso dá certo, isso dá errado, isso dá certo, isso dá errado. E ajudar eles nos contratos de publicidade, nos contratos das equipes, escolher treinamento, o técnico, o coach, como eles têm que tratar a carreira deles, como eles têm que falar com a imprensa, como eles têm que se postar com alguém. Então,
tentar encurtar o caminho deles para que eles sejam mais eficientes e tenham uma tranquilidade melhor para trabalhar nos seus clubes. Então, eu acabei indo para esporte olímpico primeiro e hoje na agência a gente cuida de quase 20 jogadores de futebol também, da carreira deles. Então, a gente acabou tendo um lado empresarial, onde eu... Também é um assunto legal de falar, que é o conhecimento sobre a sua área. Eu investi em restaurante, em bar, em boate, em marca de roupa. Perdi dinheiro com tudo. Aprendi muita coisa, perdi dinheiro com tudo. Mas em oficina mecânica, em equipe de corrida, em marketing esportivo, gerenciamento de atletas, captação de patrocínio, tudo eu ganhei dinheiro. Então, tudo que eu conhecia muito bem, sabia muito bem, estudei o suficiente e fui preparado o suficiente, de uma forma ou de outra eu fiz fazer dinheiro. Por mais que talvez as pessoas não eram ideal ou até aquele projeto era mais difícil, mas eu sabia sobre aquilo, eu tenho conhecimento sobre aquela área. E outros eu achava a ideia maravilhosa e eu falei, então vamos junto, mas não entendo nada disso. Deu errado sempre. Então, ter conhecimento sobre a sua área é fundamental para o seu sucesso. Porque tem gente ganhando dinheiro com tudo. De fabricando foguete a fabricando copo de plástico. Tem quem faça e quem ganha dinheiro. O importante é você ter conhecimento da sua área. E aí eu decidi passar esse meu conhecimento. E eu falo isso para os meus atletas. Que no fundo foi gasto uma fortuna para eu adquirir esse conhecimento. Não meu. De todos os patrocinadores que passaram na minha mão. Imagina que todos eles, o quanto eles não gastaram comigo para que eu adquirisse todo esse conhecimento. Eles não gastaram, eles investiram. Eles investiram, verdade. Até porque eu retornei para eles em marketing, em experiências, em relacionamento, em posicionamento de marca, em tudo isso. Mas o quanto não foi gasto para eu ter esse conhecimento para eu passar para um outro atleta, né? Eu não tive essa oportunidade quando jovem. Apesar do meu pai ser extremamente bem-sucedido, é uma área de comunicação, é uma área diferente da minha. Não é na área esportiva. Parece que é porque ele narra o esporte, mas não é a mesma coisa. Então, eu pude passar isso para os atletas e hoje a nossa agência ela vai super bem, exatamente porque a gente acha que consegue fazer isso com os nossos atletas. Apesar de, na maioria das vezes, eles não escutarem muito a gente, faz parte do processo. Só para pegar esse gancho para a gente finalizar, aproveitando a presença do Tom aqui, falou tanto da tecnologia dos carros, o que você acha que vai mudar nas corridas a partir de agora em função de toda essa tecnologia que vem com os carros? Muda tudo em todas as áreas. A gente falou por telefone ontem, né? E a gente começou a fazer alguns paralelos de coisas que são clichês já. Né? De falar da blockbuster que a Netflix matou, da máquina fotográfica da Kodak, que não digitalizou o processo, dos aparelhos de música. Então, assim, nada desaparece, ninguém deixou de tirar foto, ninguém deixou de ver filme, mas muda a maneira de você se relacionar com o seu cliente final ou de você desenvolver sua tecnologia. E o automobilismo não vai ser diferente. Apesar de ser um entretenimento, e muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas com a tecnologia lá dentro, e sim com a dinâmica do esporte, com as ultrapassagens, com a velocidade, eles querem. A tecnologia já entrou no lado positivo. A Fórmula 1 voltou a estar num hype absurdo, e as outras categorias também, porque deixou de ser um carro que as pessoas não entendiam muito, para elas mergulharem dentro do processo, para escutar a transmissão de rádio com o piloto, para ver a dificuldade que é pilotar um carro, para ver o dia a dia, conhecer, desde um seriado, mas mesmo a qualidade da transmissão, faz com que você mergulhe lá dentro e entenda o quanto difícil é aquilo. Antes era só um carro andando a 300 por hora, que na televisão nem parecia tão rápido. Então, na hora que a tecnologia ajudou a gente a contar a história, e contar a história é importante, de todas as empresas, já melhorou um monte. Mas a gente tem que estar alinhado com o que vai ser o automóvel no final das contas. Então, é um entretenimento, mas é uma plataforma de desenvolvimento. E praticamente tudo que todos vocês hoje, na hora de voltar para casa, têm acesso ao carro de vocês, praticamente tudo foi desenvolvido numa pista de competição. Freio ABS surgiu primeiro no nosso carro de corrida, câmbio automático, controle de tração, recuperação de energia. E alguns elementos que lá estão,
de fibra de carbono ou titânio ou equipamentos leves, não é mérito nosso, é mérito da aviação. A gente copiou da aviação, que também é algo que não pode falhar, não pode quebrar as redundâncias, os clipes, os sensores. Então, um grande engenheiro meu na minha carreira esportiva era um engenheiro aeronáutico, que trabalhou comigo durante muito tempo. Então, todos esses elementos são desenvolvidos lá pelo nível de performance que a gente tem. Então, vai continuar sendo uma praça de desenvolvimento, vai continuar desenvolvendo tecnologias novas, elas vão parar nos carros, mas, no fundo, em algum momento, a gente muda junto. Então, a gente sabe que a Fórmula E é um campeonato só de carro elétrico. Eu vejo como futuro automotivo, mas ainda o mais assistido é a Fórmula 1. Então, o entretenimento ainda ganha na hora da audiência, mas mesmo a Fórmula 1, para o ano que vem, muda de regulamento de seus motores. E a parte de baterias e eletrificação fica maior do que ela é hoje, que ela já é presente. Então, tem recuperação de energia, tem DRS, tem bateria. Já ninguém fala motor da Fórmula 1, fala unidade de potência, porque tem um monte de tecnologia misturadas. E dentro do Stock Car, ou do NASCAR, de outras categorias que eu faço a competição, ela também vai por esse caminho, porque vai mudar. A frota vai mudar, vai levar anos ainda. Depois a gente vai ver um momento onde a maioria dos carros serão híbridos elétricos 0 km, mas depois tem todo o parque que tem que ser mudado. Então ainda leva muito tempo, mas é uma tecnologia que você não freia. Ninguém nunca freou a tecnologia, né? Mas eu acho que o automóvel está na época do Laserdisc. Aqui tem muita gente que vai lembrar do Laserdisc. Caramba, desenterrou. Que era o CD enorme. Então, a gente está no Walkman e no Laserdisc. A gente está no começo de uma tecnologia nova, onde a música vai acabar com 50 mil músicas no nosso telefone. Mas a gente precisava do Laserdisc, que virou o CD, que virou o MP3, que virou o minidisc no carro, que digitalizou, que um dia veio parar aqui. Então, o processo do automóvel, a tecnologia, a gente ficou 80 anos queimando óleo de dinossauro, queimando petróleo, que vai ser muito fundamental na cadeia ainda, em toda a cadeia, mas ela tinha um limite. Então, se me permite entrar nesse assunto durante um minuto, se você chega hoje numa concessionária para comprar um carro zero, muitas vezes ele é exatamente o mesmo carro do que o modelo 2019, desde que ele seja 0 km. Se eu só trocasse a placa, ele é o mesmo carro. É o mesmo motor, mesma suspensão, mesma eletrônica, mesma aerodinâmica. Às vezes mudou uma tela ou um farol. E às vezes nem isso. Tem carros que já estão quase 7, 8 anos no mercado, o mesmo carro. Se eu for comprar, que eu tenho o meu é um 16, um iPhone 16. Se eu for hoje numa loja comprar um telefone, mesmo que zero, tirando da caixa, um iPhone 11, 5 anos atrás, ele não é o mesmo aparelho do que o 16. E não vai ser o mesmo preço. Então, hoje há uma desvalorização quando você vê de carro elétrico usado, porque a tecnologia avança tão rápido que eu sempre quero o modelo do ano que vem. Eu não quero mais o modelo que só me entrega 300 km de autonomia. Eu quero o de 500. Eu não quero o de 400 cavalos, eu quero o de 600. Então, ainda há uma rejeição um pouco na questão da eletrificação, porque, como eu falei, a gente ainda está no Laserdisc. Vai chegar um momento que o carro vai ter 2.000 km de autonomia, vai chegar um momento que as baterias vão armazenar 200 kW, não 80. Vai chegar um momento que você vai ter que carregar teu carro uma vez cada 3 meses e não você vai falar, mas eu não tenho estrutura porque eu não tenho um carregador no meu prédio. Cara, você vai carregar em 5 minutos a cada 2 meses. Então, a infraestrutura vai deixar de ser um problema. Nem que o caminho seja célula de combustível, nem que o caminho seja hidrogênio, nem que o caminho seja o motor que vai gerar potência para uma bateria, mas o motor vai virar elétrico. Tem muito menos coisa para quebrar. Ou seja, você fala da tecnologia, os carros de competição tendem a ser híbridos no momento, como a Fórmula 1 já é, e tendem a acabar tendo uma potência de motor elétrico. Isso é algo irreversível, muito mais amigável. A gente pode ser saudosista e querer dirigir um carro com câmbio H,
Mas ninguém tem saudade de ficar numa ladeira num dia de garoa. Nossa, não, definitivamente não. Pisando na embreagem, equilibrando o carro para ele não andar para trás. Ninguém tem saudade disso. Todo mundo quer um carro automático hoje em casa para usar no dia a dia. E isso vai acontecer com o carro elétrico, não tem a menor dúvida. Amigos, eu queria ficar aqui a tarde inteira, mas a gente não tem a tarde inteira. Quero saber quem tem perguntas. Quer entrar nessa discussão, Tom? Não? Tom, Tom, se você colaborou para mudar completamente as corridas daqui para frente. Você é o responsável por isso. Eu sou um entusiasta da eletrificação, eu acho que é o futuro. Eu me interesso demais pelo assunto da mobilidade urbana e pela convivência nossa em comunidade. Então, a gente não poluir o ambiente, a gente não ter a poluição sonora que ninguém fala, a gente andar sem uma vibração, a gente gastar menos dinheiro em manutenção, a gente ter algo que é muito mais duradouro. Muita gente fala, mas e o descarte da bateria? Já tem montadora falando em 10 anos de garantia. As baterias vão durar muito mais do que o nosso carro. Vai ter bateria que vai durar 30 anos e no nosso carro a gente não vê um carro de 30 anos na rua. Então, eu sou um entusiasta, apesar de ser um apaixonado pelos V8 antigo, como eu sei que você também é. Mas eu sou um entusiasta da tecnologia, isso não tem muito freio. Mas vocês fiquem à vontade, galera, para perguntar sobre gestão, automobilismo, futebol. Acabou a minha bateria aqui, ó. Falo tanto que eu aprendi em casa a falar muito, tá, gente? Desculpa. E aí, vocês fiquem à vontade para perguntar. Temos uns minutinhos para perguntar. Eu quero perguntar. Quais À vontade. pilares você acredita assim, serem mais importantes para sustentar o sucesso a longo prazo? Bacana demais a pergunta. E perguntem, tá, gente? Porque depois, na hora do almoço, não paravam de me perguntar coisa. Depois eu saí e fica todo mundo perguntando. O pessoal fica com vergonha. Alcançar o sucesso é infinitamente mais fácil do que se manter no sucesso. Você chegar no topo de alguma coisa, obviamente você precisa de um bom produto ou o atleta está bem preparado, mas ali tem um fator de sorte, tem um fator de oportunidade, tem um fator de momento, tem um fator de que o seu adversário estava passando por dificuldades. Tem vários outros momentos que podem te levar a uma medalha, a uma vitória, ou a momentaneamente você liderar um segmento. Se manter lá é muito mais difícil, porque é um trabalho de resiliência. Num atleta, por exemplo, eu com a minha idade continuar estudando, me dedicando, me preparando mentalmente, me preparando fisicamente, porque você vai ficando esgotado. Você não está mais afim de viajar e, como eu falei, deixar meu filho, não levar ele no futebol e ver meu filho crescer. Você não está muito mais afim de sofrer num treinamento, numa fisioterapia, com mais de 40 anos de idade, depois de passar 30 anos sobre isso. E muitas vezes no lado empresarial a gente vai pelo mesmo caminho. Eu vi a pergunta, né, do 996. Muita gente jovem está muito entusiasmada em fazer 12, né, horas de trabalho, sabe, de 9 às 9, mas até quando? Quando começa a dar certo, ele começa a não ir mais, a delegar, a não estudar, a não se preparar. Então, quando eu era jovem, eu pegava fitas, eu via os atletas de referência praticando, aprendia com eles, e as minhas qualidades ninguém sabia. Mas eu estava aprendendo com eles. E quando eu apareço de surpresa ganhando, era uma novidade. Mas aí vem duas coisas. Primeiro, eu não posso deixar de olhar o meu adversário, aprender com ele e também identificar os pontos fracos dos meus rivais e explorar esses pontos fracos. Naquela região ele é ruim de distribuição, naquela outra região ele não tem um preço competitivo, um dos fornecedores dele é muito caro, eu tenho uma solução melhor em outro lugar. Então, aprender com os pontos fracos que ele está deixando, mas passa por um outro momento. Teus adversários começam a te estudar também. Você passa a ser a referência, você passa a ser a vidraça. E aí você precisa continuar em alto nível. Então, tanto nas empresas quanto no esporte, a resiliência ela é um fator fundamental para a gente se manter no topo. E eu digo mais, eu comecei no mercado publicitário de compra de mídia
há quase 20 anos para mim, mas há mercado geral para qualquer tipo de atleta, para eventos, para compra de mídia, de televisão, para patrocínios de time, eu comecei na pandemia mais ou menos. Eu fazia muito evento, cheguei a levar 100 pessoas para fazer um evento de motorsport em Hong Kong, fazendo toda a área, desde a reserva do restaurante, a passagem de avião, ao camarote. Eu fiz eventos em Mônaco, em Paris, Nova York, e a gente tinha uma empresa muito grande de eventos esportivos. E na pandemia, como não tinha mais evento, eu migrei para mídia, e para mim foi muito melhor, me deu menos dor de cabeça, eu era mais assertivo. E nesse momento, como eu era novidade no mercado, e que eu fui bem, todos os atletas e times vieram falar comigo, todos. Eu assinei um monte de NDA. Só que é impossível captar patrocínio para todo mundo. E aí depois eu abri tanto o leque, que eu ouvi você falando, que não dá para sustentar. E você acaba não sendo eficiente em algumas áreas. E aí o mercado começa a falar assim, esse cara não é bom. Não é bom porque na experiência dele, para ele eu não vendi, mas para você eu vendi. E aí você começa a perder uns quadradinhos e aí o mercado acaba te olhando de uma maneira negativa e você corre o risco de perder até aqui. Então, também precisa ter um cuidado com o crescimento. E isso se manter no topo. Crescer saudável, crescer no tempo certo, crescer do tamanho certo. Não dá para abraçar tudo. Eu posso ter empresa de marketing esportivo, eu posso ter captação de patrocínio, eu posso ter eventos de experiência, mas eu tenho um bar, eu não entendo nada de bar. Eu tenho um restaurante, então assim, não dá para abraçar tudo. Então deixa eu abraçar as coisas que eu posso abraçar, e eu acho que essa é quando eu comecei a fazer isso nos últimos anos, os meus negócios começaram a ser muito mais eficientes. Sobre uma das viagens, né? A minha solução foi trazer para o Rio. Estou cansado de viajar para São Paulo, fazer um evento aqui no Rio, que eu fico mais tempo aqui. Deixa tentando fazer. Também queria bater um papo depois com você sobre a gente faz dentro do Energy Summit um evento sobre eletromobilidade com o grupo Motorsports, Moto One, Inside EV. Conheço. O Fábio, né? Sim, o Fábio. A gente faz junto com ele um evento só sobre mobilidade, ver se a gente consegue achar algum. Se for que é bom em captação de patrocínio, isso é bom pra caramba pra gente também. Estamos super interessados em fazer negócio. Mas a minha pergunta era, na sua visão hoje, né? Se for que é um super entusiasta da eletromobilidade, a gente também né? Tem essa discussão grande lá no Energy Summit com as montadoras também. Qual que você acha que hoje é o maior gargalo para a gente ter uma expansão tipo China, né? Ou seja, de quase virar o default, né? Ser a eletromobilidade? A infraestrutura, o preço do carro, o que você enxerga como o maior gargalo hoje? Eu vou contra a maioria da percepção do mercado, tá? Todo mundo bate na questão da infraestrutura. O Tom pode ficar bravo comigo, mas eu ainda acho que é na tecnologia, na capacidade das baterias. Eu não tenho a menor dúvida que o motor elétrico ele é o mais eficiente, o que menos dá manutenção, desgaste, problema. E isso a gente vai parar. Gente, tem carro elétrico, eu tive carro elétrico. O carro elétrico que você vai fazer a revisão pelo teu celular. Tu pluga o teu celular no carro e faz a revisão. Você não tem ali um monte de filtro, cabo, bobina, diferencial, câmbios, um monte de coisa para dar problema. Mas eu acho que a gente está mais perto de solucionar e seria mais interessante, e obviamente tem ali uma coisa que eu não entendo, que é a parte de tecnologia. No dia que as baterias tiverem 3, 4, 5 vezes mais capacidade de armazenamento do que elas têm hoje e poderem entregar para mim um automóvel que tenha 1.000 quilômetros de autonomia sem a recarga, sem agregar tanto peso, e o peso é custo, porque eu tenho que botar mais potência para carregar tudo aquilo, mais questão de bateria, eu vou quebrar um primeiro gargalo, que é a da aceitação do público comum. E na quebra desse gargalo, eu ganho em escala, porque aí todo mundo quer um carro elétrico, e aí eu resolvo o preço. Eu acho que o preço é resolvido na escala, mas a questão da infraestrutura ela é mais complexa e mais demorada de se resolver do que a autonomia dos veículos. Cara, e voltando para o telefone, o StarTAC, a gente carregava aquela bundinha atrás do StarTAC de bateria, com 3 baterias no bolso para andar o dia inteiro. E a gente foi tomando soluções.
Quem tem um telefone mais antigo, certeza que está aí no bolso, um power bank para carregar o telefone. Quem já tem um telefone mais novo já aguenta a carga o dia inteiro. Então, o StarTAC só jogava jogo da cobrinha e falava. E a bateria não aguentava. Hoje a gente passa o dia inteiro vendo filme, série, jogo, trabalhando, mandando e-mail, navegando e a bateria aguenta. Então, a evolução das baterias, mais do que do motor, para mim, e aí eu não sou tanto da indústria, e aí eu acho que alguém da indústria vai ter mais capacidade do que eu, mas eu como usuário, se alguém hoje me entregasse um carro com a capacidade técnica de ter 1.000, 1.200 km, 100% elétrico, não híbrido, 100% elétrico, 1.200 km de autonomia, eu não tinha a menor dúvida de ir na concessionária e comprar meu carro elétrico. Porque eu poderia ir para São Paulo de urgência se eu precisasse, eu posso ir para a praia, eu posso ir para a serra. E a infraestrutura? Cara, eu faço 1.000 km por mês, eu preciso parar o meu carro uma vez por mês durante 20 minutos para carregar? Para mim não é um problema. Para mim o meu problema de infraestrutura é um problema a hora que eu preciso carregar ele todo dia. E aí o síndico do meu prédio não quer pôr carregador no meu prédio, aí o outro não sei o quê, e aí você vai criando um gargalo de infraestrutura aonde eu preciso, igual eu peguei um Tesla em Miami, fui a Orlando e voltei, e o carro me dava no painel 50 lugares para parar na estrada. E aí para mim ali não era um problema, porque lá tem a infraestrutura. Mas na Dutra eu já fui quando eu tinha carro elétrico e só em Roseira, em um lugar, tem um carregador realmente decente. E se chegar lá tiver quebrado ou ocupado, eu ligo pro guincho. Então, para a gente a infraestrutura ainda é um problema, mas eu acho que a questão da bateria ela resolve mais do que a estrutura. Então, eu acho que o principal gargalo ainda é a questão da autonomia, e isso é mais na capacidade da bateria de ela armazenar. Porque até os carregadores que eram de 80 viraram de 120. Já tem aqui no Rio de Janeiro, eu vi agora um de 240. E já tem na Europa carregadores de 300 kW. Ou seja, daqui a pouco a tecnologia de absorver essa potência também é rápido. Carregar vai ser rápido, mas precisa armazenar melhor. Precisa ter mais autonomia. Cacá, muito obrigada pela presença, Obrigado vocês. Quanto contribuiu aqui. Quero agradecer a cada um de vocês aqui.